Oi, Rami, tudo bem? Tudo bem, Ana? E você, tá bem também? Tudo ótimo. Então tá bom. Que bom te encontrar aqui. Pois é um prazer, né? A gente está aqui hoje juntas falando de um tema tão bom, né? Tão importante na vida de uma mulher, né? Ah, para mim é uma honra, né? Não é só um prazer, é uma honra ter a sua presença aqui, né, numa live comigo. Eu acho que eu Tá. esperei muito por isso, para ter nesse nosso bate-papo. Que bom que deu certo. Nossa, muito obrigada. Eu que me sinto honrada também de estar aqui, né? Junto a você e com todo esse trabalho maravilhoso que você realiza, né? Eu fico muito É, feliz. eu que acho que posso dizer o mesmo, né, Rami? Porque o teu trabalho é incrível. E É, eu por acho isso que a gente que está aqui, né, é, hoje. E eu acho que o mais legal vai ser que as mulheres que me seguem agora ao vivo e depois vão poder te conhecer, descobrir esse universo maravilhoso que você traduz para o mundo feminino, porque você traduz isso, eu acho, para nós, né, essa palavra, e a gente vai se descobrindo dentro desse universo maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir é para você se apresentar para quem está aqui já te conhece, para quem não te conhece ainda, falar um pouco do teu trabalho. E aí a gente começa esse assunto que eu acho que é um dos mais legais que a gente já trabalhou aqui, que eu já trabalhei aqui. Enfim, muito legal. Faz tempo que eu queria falar sobre isso. Ai, que bom. Então, Então, né? Então, boa noite também a todas, né, que já estão aqui, todos também, não só também os que te seguem, mas as pessoas que também me conhecem. Estou vendo aqui alguns nomes. E importante, que bom, fico feliz, né? Porque nós somos agora um elo de mulheres e também, com certeza, devem vir alguns homens também, porque os nossos assuntos são importantes para os homens também, né? Eu tenho falado muito isso, não é exclusivo. Tem coisas que são para mulheres, mas tem coisas que o homem precisa compreender também de todo esse uhum, universo. Então, novamente, né, eu sou a Rami Arani, tenho um trabalho já de 18 anos voltado ao feminino, à natureza e à mulher. Então, eu trabalho direto com o universo feminino e as mulheres, não é, são as maiores representantes desse universo. Eu já tenho 28 anos, acho que até mais já, de trabalho de desenvolvimento humano, mas 18 eu me dedico exclusivamente às mulheres. E também quando eu comecei exatamente por causa das angústias incomuns, não é? Das mulheres desconhecerem o que era o feminino. Eu sempre trabalhei com terapia, com atendimentos individuais, fora grupos, cursos, né? E eu comecei a receber muitas mulheres que vinham com as mesmas queixas, né? Queriam saber que tinha alguma coisa errada, que achavam que era o feminino, porque a vida estava difícil, relacionamento, maternidade, filhos, etc. Então, eu comecei a perceber que as mulheres eram muito parecidas, nós mulheres, porque eu me incluí totalmente nisso. Porque também muitas perguntas eu também não sabia responder. E foi aí que eu também fui buscar, sentindo esse chamado interno mesmo, de que minha missão, a partir daquele momento que eu me deixei tocar e em buscar essas informações também, isso se tornou uma missão, então eu atendi esse chamado e fui, mas eu não fui buscar isso em livros ou fazer cursos, eu fui meio que guiada interiormente também, né, por esse chamado, fui buscar e me encontrei com a natureza. E a natureza me trouxe todas as respostas que eu precisava. E a partir daí, como você falou, eu fui traduzindo, né? E fui colocando esse universo da natureza, do feminino, trazendo para a consciência e para o comportamento da mulher. E assim eu vim, durante esses anos todos, trabalhando numa nova visão, num novo empoderamento
E hoje eu coloquei 18 anos de trabalho, de pesquisas diretamente com mulheres, com natureza, dentro do feminino, dentro de um programa chamado A Nova Mulher, que foi a partir daí que a gente também acabou se estreitando mais na nossa Uhum, amizade, né? Que na realidade já começou por um outro foco, né? uhum, Mas em relação a esse feminino, você começou também, contribuiu muito, né, dentro desse trabalho, naquele momento, né, com outra área, mas você conheceu um pouco de perto, né, as ideias e tudo mais, né? E assim eu tenho ajudado muitas mulheres. E aí entra também a dimensão da maternidade, né? Que está dentro do universo feminino. Como a gente pode falar de mulher e deixar a maternidade de fora, né? Então, a minha visão é plena, é total, que não tem como separar. Então, a maternidade, ela na realidade, ela iniciou todo esse programa da Nova Mulher, porque eu estava tinha especificamente uma mulher que estava grávida naquele momento e depois foram chegando outras e aí eu fui desenvolvendo essa visão do lado da maternidade também, porque é o comportamento da mulher, né? E tem a ver com empoderamento, tem a ver com todo o comportamento da mulher. E também posso dizer que eu também pude ajudar muitas mulheres que estavam indecisas se engravidavam ou não, que tinham medo de engravidar, que nunca pensaram em ter filhos, né? E através de todo esse trabalho de empoderar a mulher, de fazê-la, ajudá-la, né, para que ela realmente se autoconhecesse e foi mudando crenças e valores. E aí que aconteceu? Elas se encontraram com o universo da maternidade, hoje são mães. Então, esse primeiro bebê que nasceu, ele já está se eu estou com 18, ele vai fazer agora também, completando essa. Vai fazer 19 já, eu acho. Era um menino, né? E eu acompanho esse menino até hoje, e já é um moço. uhum. Isso que é bonito desse trabalho também, que muitas mulheres eu acompanho até hoje, né? A gente faz parte de um grupo. E eu acho que essa transformação que acontece, eu sinto muito isso no meu trabalho, de um universo que a mulher vivia antes da maternidade e um universo totalmente diferente que ela descobre depois. E para mim, eu vejo como se fosse quase, quase não, é uma quebra de paradigma. O que a gente Total. acha que é a maternidade e o que a gente vive na maternidade. É como se fosse um universo totalmente diferente do outro. E desde o dia que a gente engravida, acho que principalmente do dia que o bebê nasce, a gente descobre que tudo vai ser muito diferente, né? E que Com, nada é como a gente pensava antes. com certeza. Então, eu acho que esse tema de trazer essa questão do feminino, da mulher, para a maternidade, isso é extremamente importante. Porque as mulheres, quando elas fazem essa transição, você pode se eu estiver enganada nessa percepção, mas eu acredito que é isso mesmo, que quando a gente faz essa transição, a gente se perde um pouco no início, porque é um mundo diferente. E aí que vem aquelas dúvidas, aquelas culpas. Eu já passei por isso. Hoje, quem conhece meu trabalho, às vezes as pessoas acham que eu já nasci sabendo, eu já nasci mãe, já nasci completa. Mas É quando, né? verdade. Não, você já sabe, não tem nada. É, Mas quando eu me tornei mãe, eu tinha muita dificuldade de lidar com esse perfeccionismo que tinha que ser para ser mãe, que tinha que ser a melhor mulher, que tinha que ser a mãe mais incrível, que tinha que fazer tudo perfeito. Por quê? Porque eu caí num universo que eu não conhecia e tem todo um paradigma em cima disso, do que ser mãe. E acontece o quê? Exatamente o tema da nossa live. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será? E daí começa a vir todas aquelas culpas. Eu acho que, na verdade, é uma transição da mulher. De um lado para o outro, de se encontrar, de se perder no que está acontecendo. Então, acho que é muito importante as pessoas começarem a olhar para esse lado da mulher como que ela também está vivendo uma nova fase, né? Que ela está vivendo uma transformação e que ela tem que olhar para ela mesma, apesar de ser difícil nos primeiros anos, né? é Uma- bastante.
Você vai continuar? Você pode Não, continuar. pode falar. Pode falar. Então, essas dúvidas todas, elas já existem, né? Elas já são com a mulher, já são conosco. Na realidade, desde primeiro, a dificuldade de engravidar e decidir se quer ou não, muitas vezes já começa por aí. Não, eu quero, mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu quero, mas eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, eu tenho dúvidas. Então, essas dúvidas, elas já existem dentro de nós. E elas já nos acompanham. É que nós muitas vezes não percebemos isso. E quando vem a vontade de engravidar, ou a mulher começa a pensar na possibilidade de, elas surgem e vêm à tona. Algumas, ai, não, mas eu quero. Então, a vontade de ser mãe ultrapassa esses conflitos e por um tempo eles ficam às vezes quietos. Mas mesmo na gestação, a mulher ela já se depara com isso, né? Conforme vai chegando o parto, ela já vai pensando, nossa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Ai, será que como que vai ser? Porque quando o bebê está na barriga, né, vamos dizer assim, no ventre materno, tá maravilhoso, né? A gente tá lidando com aquele universo do corpo, aquela coisa boa da maternidade, que ainda até brinco, olha, curta bastante, que 9 meses passa assim, né? O Uhum. parto também é um momento, até é chamado de um ritual de passagem, né? É um momento muito rápido, ele passa rápido, dá trabalho, com certeza. A mulher passa por transformações incríveis já no momento do parto, é um grande desafio, mesmo que seja o melhor parto do mundo. Você vive uma experiência que você jamais teria como imaginar se você não vivesse. A gestação também já é assim, né? Porque você vive naquele impacto, imagina, mas tem um ser crescendo dentro de mim, é um mistério, né? Eu chamo isso Uhum. do sagrado e do mistério desse sagrado. Porém, o corpo todo da mulher gesta, todinho. A força gestadora, que é o empoderamento da mulher, que já é um dos pontos fortes do meu trabalho, é exatamente dizer que a força da mulher é gestadora. Mas não só para gestar filhos, para gestar ideias, projetos, até a decisão de ser mãe, você já precisou dela. E para parir também. E acho que é o momento que a mulher está mais próxima e conectada dessa força, é quando ela está realmente grávida e depois, quando você começa realmente a conviver com a criança, né, com seu filho. Só que a mulher não está desenvolvida para isso e nem a visão está focada. O corpo está ali trabalhando intensamente com essa força de transformação, mas se a mulher não sabe, ela acha que isso é a natureza somente, que quando o bebê nascer, essa força ela vai embora, ela só fica quando ela está grávida. Nasceu, acabou. Não, continua. Mas o emocional da mulher é que começa, né, a sentir o peso e o cansaço de toda a aventura, né? Porque a maternidade é uma aventura, né? É uma Uhum. caixinha de surpresas também. Mas essa questão da dúvida, ela é uma dúvida constante, a menos que você realmente olhe para isso e tenha um novo olhar. E esse é o trabalho que eu mais, né, já trabalho com a gestante, se eu acompanho o pós-parto, é onde eu vou continuar trabalhando, né? Que é a questão, será que eu sou uma boa mãe? Primeiro, eu parto do princípio que você é a melhor mãe para o seu filho. Acabou. Se você reconhece isso, você já está assim dando um passo gigantesco para você poder saber lidar com as angústias que aparecem, as incertezas. Mas colocar, não é? Assim, nesse foco de questionamento, será que eu sou uma boa mãe? Não. E isso é a primeira coisa
que a mulher precisa reconhecer nela. É para ela se empoderar de fato da maternidade. Que ela é a melhor mãe para o filho dela. Não importa se ela é perfeita, se ela não é perfeita, qual é o grau de imaginação que ela tenha, que ela queira atingir isso. Na natureza, ela é a melhor mãe do mundo para o filho que ela tem. Então, isso parece que é algo assim, mas isso é muito poético. Não, não é poético e nem é romântico. Porque você está afirmando que você reconhece. Agora, melhorar, lógico, sempre. Mas espera lá, que altura está a minha régua, né? Se eu tenho uma expectativa muito alta, eu vou exigir muito de mim. Mas por que eu tenho uma expectativa muito alta? Porque eu sempre tive. Não é agora. Eu sempre fui assim. Eu sempre exigi muito de mim, eu sempre quis fazer tudo certo. Eu me incomodo muito se eu errar. Imagina eu errar com meu filho. Aí é pior ainda. Só que a mulher, ela precisa entender, a mãe já, né? Porque ela já pariu, ela já nasceu, ela já é mãe. Ela precisa entender, não é? Que primeiro, ela está cuidando de um outro ser, né? E esse ser, é lógico, é um bebê, está totalmente dependente, mas esse ser não é um robozinho, não é um bonequinho, né? Tem vontade própria. Tem Por mais emoção. Por mais que você dê o seu melhor, a criança muitas vezes vai reagir porque ela tem que passar por ciclos naturais da existência. E como lidar com tudo isso se eu tenho uma autoestima baixa? E se eu acho que eu não sou suficientemente boa para o meu filho? Então, eu vou procurar aonde está meu erro. Eu não vou falar, nossa, olha, eu não estou sabendo lidar direito com essa situação, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso de ajuda. Então, eu vou buscar algo que eu não sei, e aí é onde entram os recursos lindos e maravilhosos que nós temos à disposição hoje, não é? Coisas que quando eu fui mãe eu não tinha, né? Eu não tinha. Meu filho mais velho tem 42 anos. Imagina, né? Que eu tinha um programa de sono para fazer o meu filho dormir. Mas não tinha, né? Você ia muito com instinto, o seu instinto de mãe, que é maravilhoso, porque você também tem que seguir aquilo que a sua natureza está te dizendo. Porque você gestou seu filho, você pariu seu filho, você convive com seu filho, você é melhor do que ninguém sabe como ele é. Porque é você que está ali, né? E essa relação de mãe e filha é muito forte, né? Muito forte, principalmente nesses primeiros tempos, né? Não tem laço mais forte do que mãe e filho. Eu acho que até hoje eu realmente nunca vi. Mas tem crianças com mães que não se dão bem, tudo, mas o laço é muito intenso. É muito intenso. Então, essa autocobrança, ela já vem já de antes, da maneira como eu sempre reagi perante minhas dificuldades, as minhas autoexigências, o quanto eu tenho de expectativa com perfeição. E a maternidade, ela desafia tudo isso, né? Desafia até o amor. Por quê? Isso é um outro tema aí, um outro foco muito importante, porque muitas vezes a mulher, ela põe também em xeque, será que eu amo mesmo meu filho? Porque eu estou cansada, ele está chorando muito, ou ele está com muita cólica, mas eu estou esgotada, mas eu tinha que amar mais meu filho. Tinha que aguentar mais isso. Aguentar, eu tinha que, exatamente, o Resistir. suportar. Meu filho está me dando trabalho, mas ele é meu filho, eu devia estar muito feliz agora. Mas eu não estou feliz. Claro, você está sem dormir, a criança chorando. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, você já fez de tudo. Bom, enfim. E aí ela põe em prova também o amor. Não, eu devia amar mais meu filho, porque eu não posso sentir cansaço, né? Meu filho, eu quis tanto, né? Mas é aquele choque
do que você idealiza com o que você realmente depois vai lidar, né? E É esse aquele... choque é duro, é bem difícil. Não, é exatamente isso. Eu, como mãe, assim, é recente, né, de 6 anos, 4 anos, e digo que, como faz, digamos, do Francisco para o Antônio, eu já era uma outra mãe, né? Mas por Sim, que que eu era uma outra mãe? Porque eu era realmente uma mãe empoderada quando o Antônio nasceu. Então, eu nunca me questionei. Eu olho uma gravidez para outra, eu acho que muitas mães que vão estar aqui vão pensar nisso. A primeira gravidez, tudo isso que vinha comigo mesmo, que até hoje existe o perfeccionismo e todas essas coisas, e uma quebra grande de um filho para o outro, do segundo que não é, teve nenhum questionamento. E como foi libertador o segundo filho. Então, antes uma pessoa falou aqui que é um castigo esse perfeccionismo, e é então, exatamente assim que eu sinto. é mesmo. Mas isso varia muito também de filho para filho, né? Porque às vezes você tem um pós-parto assim, bem tranquilo, uma criança que é mais tranquila, e depois você tem uma criança que exige mais. Então, ela pode aparecer. É que você fez esse caminho, você já desgastou todas as suas questões na primeira, e na Uhum, segunda você já se libertou, porque você falou, opa, eu aprendi. Mas nem uhum. toda mulher faz isso. Exatamente. Não, não significa que na segunda vai fazer, né? Eu Não, digo, ela às vezes exatamente. ela continua do mesmo jeito, porque ela vai se questionar de novo, ela vai pôr em prova outra vez. E ela vai ter dois, Dois, um cansaço duplo. duplo, que é o desafio do segundo, né? O Uhum, desafio do primeiro é as surpresas, são as surpresas. uhum, E do segundo é ter que dar conta de duas crianças, né? Que também não deixa de ser uma surpresa, porque tudo que você uhum, idealiza, na prática, ela é um pouco diferente, né? Ela, uhum. ela aí que você vivencia mesmo, né? Mas é um universo que, por mais que te traga desafios, o lado positivo de tudo isso é muito maior, né? Eu penso que esse amor, ele se mostra todo o tempo. Por toda essa entrega, né? Por Por, toda... por toda essa força que a mulher tem, mas desenvolve com o seu filho, e ele também sente isso. E uma coisa que eu também quero te perguntar uma coisa, Rami, mas uma coisa que eu observo muito é justamente esse amor conflituoso, mas um amor que, querendo ou não, no conflito a mulher aprende muito, né? Então, por isso que geralmente a gente fala que é um outro nível de maturidade, mas na verdade a gente está lidando com dificuldade todos os dias. E na dificuldade eu acho que a gente acaba se descobrindo um pouco, porque é preciso. Quando a gente está ali inerte, parado, não tem necessidade de pensar, de agir, não, para quê, né? Tá tudo certo. Agora, quando aquilo fica, aquele ambiente fica te colocando em xeque o tempo inteiro, você vai ter que dar um jeito de evoluir nesse momento. Você vai ter que nadar, né? Não vai ter Então, como mas você ficar parada. você sabe que uma coisa que atrapalha muito é essa fascinação. A fascinação pelo mundo da maternidade, por ser mãe, as expectativas, os sonhos idealizados, eles atrapalham muito, porque se você faz uma ideia, né, você projeta na sua Uhum. mente aquele cenário perfeito, né, aquela coisa bonita, que a mulher vive sim, toda mãe vive isso com o filho, não é que não viva. Mas eu tenho um sonho, eu tenho uma expectativa, eu tenho algo que eu idealizei. Aí depois eu chego em casa e eu vejo que aquilo que eu vou viver não era exatamente aquele sonho que eu criei na minha cabeça, né? Que isso é a realidade. E aí, como é que fica? Então, gera frustração. Uhum. Como lidar com as frustrações? Ai, mas nossa, eu pensei tanto, né? Que, por exemplo, você vê, eu acho isso uma coisa, eu sempre falo isso nos grupos de gestantes que eu acompanho. Hoje não presencial devido à situação que a gente está vivendo, né? Mas assim que voltar a situação, a gente volta a Uhum. ficar juntas. Mas, por exemplo, né? Você vê a mulher amamentando. Pode ver que a maioria, né, das propagandas
já pegam bebês maiores, né? A Uhum. mãe com aquele seio maravilhoso, Feliz. dando leite, vivendo, né, a plenitude do amamentar. Então, as mulheres, quando as gestantes, as mulheres, elas Mas acho que olham vai ser lindo. e é aquela imagem que fica na cabeça. Ah, amamentar é isso, mas tem um caminho, né? Que a natureza do corpo precisa agir. E aí vem as dificuldades. Então, ai, mas a amamentação é muito difícil. Sim, mas tem que ter a paciência, a insistência e seguir, não é? Os passos desse caminho com orientações seguras que hoje não faltam. Uhum. Mas o mais difícil é vencer esse ideal de amamentar, entendeu? Eu queria muito amamentar meu filho, mas eu tive pouco leite. Pronto, acabou. É a morte. Uhum. Gente, ciência. Você está dando o leite que você tinha. Se você não tem mais, o que, que você vai fazer? Você já fez, você já deu, você não se negou, você foi atrás. Acabou, acabou. Pronto. Mas fica aquele sonho, sabe? E a mulher Uhum. é muito assim. Ela idealiza muito. Por isso que às vezes tem essa dificuldade de se adaptar também. Então, nem tudo que a gente pensa que vai ser do jeito que a gente pensa, será, né? E tudo passa. São duas coisas que eu falo continuamente, né? Nem tudo que eu imagino que vai ser na maternidade vai ser desse jeito, porque não vai. Tem coisas Uhum. que vão diferenciar, mas tudo passa. Então, esse tudo passa é um pensamento de empoderamento também. Porque você sabe que passa, mas para quem está passando, né, É difícil. parece que não vai passar nunca, E né? nisso é que é como o sono, né? Que é a minha área. A gente acha que o neném vai nascer e vai dormir, acabou. E aí vem Sim. toda aquela situação. Claro, hoje em dia as mães, eu acho que elas sentem mais que não vai dormir. Olha, isso é uma coisa que eu observo muito e que eu falo muito com as mães. Elas já nascem sabendo que a criança não vai dormir, pelo que todo mundo fala. Então ela aceita essa situação mesmo sabendo que existem, né? Outras alternativas, porque não, é assim mesmo, né? E eu acho que dessa questão da amamentação que você falou, me veio uma coisa na cabeça que eu acho que é importante a gente falar, quero te ouvir também. Eu vejo hoje uma luta muito grande entre mães, principalmente entre mães. Eu nunca vi um pai brigando, mas entre mães, de um lado, aquelas que tentam impor uma vontade, por exemplo, assim, tem que criar desse jeito, tem que ser assim, tem que seguir essa linha, e as outras mulheres se sentindo mal, se sentindo culpada por não estar seguindo esta linha, digamos assim, as mulheres que querem fazer diferente, que têm um outro olhar, sofrendo, porque tem um grande grupo fazendo pressão. Você tem que criar desse jeito, você tem que deixar livre nisso, você tem que criar desse jeito. Se você tirar da sua cama a criança não sei o quê, e aí acaba causando o quê? Às vezes mães que não têm realmente vontade de alguma coisa, estou falando de uma forma geral, mas vou dar o exemplo da cama. Por exemplo, a mãe nem gostaria de dormir com o filho, mas ela lê tanto que tem que dormir que ela se sente culpada porque ela não está fazendo aquilo, ela não consegue nem seguir o seu instinto. Então eu vejo uma luta, uma briga muito grande entre mulheres hoje em dia. No lugar do apoio, de falar, não, Sim, você tem que seguir seu instinto, você tem que é. ser, né, em vez de dar esse apoio para a mulher, cada um tem uma forma de viver, tem uma escolha, não. É uma briga, quase como se fosse uma imposição. E quem faz diferente é julgada. Você não ama porque você faz diferente. Então, eu acho Esse que é o existe problema. isso muito. Existe sim, Ana, com certeza. E não é só nisso, existe para o parto, né? O tipo de Uhum. parto que você tem que ter, Aham. também existe essa pressão violenta em cima da mulher. A questão da amamentação, porque você não pode complementar, mas se você não tem, o que Uhum. você vai fazer? Você vai deixar seu filho como? Então, tem um momento correto de você complementar, e isso realmente, a própria balança, o bem-estar da criança, o sono, tudo isso vai dando, né, as dicas em relação a isso. Olha, a criança realmente está com fome e você não tem mais, ou você tem um pouco de leite. Então, existe tudo isso. Ah, agora a moda, imagina, eu que fui mãe há 42 anos atrás, Uhum. imagina quanta coisa eu já ouvi, né?
Então, esse negócio é uma pressão, é isso, são os extremos, né? Isso é o Uhum, lado ruim de hoje a gente está voltando a um caminho mais natural que eu acho muito bonito. Porque na minha época eu peguei o contrário. Eu peguei exatamente a modernização da maternidade, a modernização do parto. O parto que não é mais normal, que na natural tem que ser cesárea. Então, eu peguei bem essa parte de que a mulher moderna era aquela que tinha o seu filho lá na maternidade era cesárea, porque parto normal era uma coisa que já tinha sido superada. Então, veja como a sociedade ela vai te colocando mesmo assim, né? uhum. Mas a mulher, no fim, sofre pressão de todo lado. E aí a coitadinha fica, será que eu sou uma boa mãe para o meu filho? Não Eu é? só posso estar fazendo tudo errado, porque eu E, não me encaixo aqui, ali. não, e ela tem que seguir. E também eu acho assim, né? E essa parte natural da mulher. Eu não sei, eu penso que a mulher ela precisa se ouvir. Uhum, Ela precisa se ouvir, porque quem convive com a criança é ela. Ela precisa seguir mais aquilo que ela está observando, né? E sim, conhecimento sempre, bons profissionais orientando, eu acho que é a chave do sucesso, mas ela não pode deixar de se ouvir, porque ela precisa exercitar o ser mãe, e o ser mãe é natural, é da natureza da mulher isso. Então ela precisa ouvir, mas se ela não tem, ela não acredita nela, ela não tem autossegurança, ela vai se ouvir? Não. Aí ela começa a ler, bota na cama, o outro tira da cama, né? uhum. Só dê leite materno, insista. Não, o outro não. Se você não tem tanto leite, tem que complementar, pergunte para o seu pediatra. Aí ela fica assim, sem saber para onde ela vai, e a angústia cada vez vai aumentando, né? E ela fica pipocando, né, em cada lugar. Um dia ela Vai, faz uma coisa, outro dia ela faz vai. outra coisa. E agora vem uma parte que é da criança, muito importante que a gente tem que falar, que essa criança que está aí no meio, o que acontece com ela? A mãe está insegura, a mãe não sabe o que fazer. E a criança, a gente sabe que até os 3, 4 anos, a influência total da emoção da criança é da mãe, né? Sem Do dúvida. pai, do ambiente, né, todo. Sim, Então, se a criança está nesse ambiente, que a mãe não sabe o que fazer, o pai não sabe, ou o pai tem uma opinião contrária, vive nessa situação, como é que a criança vai se sentir bem? Então, a criança, o que acontece quando ela se sente insegura? Ela chora ainda mais, ela sim, solicita ainda mais. Então, essa sim. mulher fica muito mais insegura porque ela não sabe se o que ela está fazendo está funcionando ou não. E geralmente o que acontece é essa insegurança que ela está sentindo, isso está passando para o bebê numa forma que ele também está reagindo apenas, né, ao que ele está vivendo. Com certeza. A angústia, se torna a angústia da família, né? E aí recai mais um peso sobre a mulher, né? Uhum. Porque aí fala, mas é tudo eu, tudo eu, tudo eu, né? Aí vem de novo todas essas angústias. Mas, na realidade, isso acontece mesmo, e a criança sente mesmo, não tem como não. Uhum. Mas ela também está procurando, não é, o melhor para o filho. Uhum. Então, ela vai aqui, vai ali, vai ali, vai lá. Mas ela tem que seguir, né? Ela tem que seguir aquilo que bate lá dentro. Se aquilo caiu lá dentro, bateu, foi assim uma coisa, nossa, é isso. Então, fique firme, siga este caminho. Não pode ficar com o pé em várias canoas. E no Uhum. final, por causa disso, qual é o resultado? Mãe angustiada, filho angustiado, marido, ou, né, familiares, sei lá, as pessoas que são mais próximas, né, acabam vivendo a angústia do mesmo jeito, né? E olha que uma vez os casais chegavam para mim assim, uma vez, né? Olha, eu tô falando de 3 anos atrás, porque as coisas mudam muito rápido, né? Acho que é uma onda, um ano é isso, o outro ano é isso, né? É, Mas há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, as famílias chegavam querendo o quê? Que a criança dormisse, digamos assim. É claro que eu nunca entrei só nessa área, né? Você sabe, Rami, que meu trabalho é amplo. Mas hoje, os casais estão chegando com a demanda seguinte: a gente não está se dando muito bem
ou a gente quer ter tempo um para o outro, a gente quer que o nosso relacionamento flua melhor, e se ele não dormir, ou se a gente não conseguir organizar as coisas, a gente não vai conseguir isso. Então, hoje a demanda é o casal. O casal vem muito pensando nesse universo que eles estão vivendo. Porque eu vejo que as famílias, devido a tudo isso que a gente falou, tá batendo no quê? Muito no conflito familiar, muito no relacionamento do casal. De casais que não dormem junto, que não conversam, que não tem tempo, que a mulher está exausta, o marido está exausto. E aí é aquela situação em que, no final das contas, vai se perdendo esse relacionamento. Um pouco, obviamente, no início acontece, mas eu digo, até casais com mais, né, filhos com mais idade. Então, crianças mais velhas, no caso, né? Então, eu vejo que hoje em dia o movimento dos casais está sendo muito para eles mesmos, né? Eles estão sentindo que eles estão precisando disso. Então, é como se essa maternidade, digamos assim, que as pessoas estão impondo, não está afetando só a mulher. Óbvio, tudo que afeta uma pessoa dentro da família afeta todo mundo, né? Mas Sem hoje aqui o dúvida. nosso assunto é a mulher. Então, eu vejo que isso está afetando demais os casais. E a demanda deles está sendo muito grande, mas a resistência que eles têm em buscar ajuda, porque eles não sabem se eles estão fazendo a coisa certa, novamente, se estão sendo bons pais, e mesmo no meio de uma mudança, eles se questionam às vezes, será que eu devia estar fazendo isso? Será que a gente está fazendo certo? Então esse questionamento ele é muito vivo. Eu acho que é o tema assim que passa na cabeça diária de muitas famílias. Isso que a gente está conversando aqui hoje. E Eu tenho se, certeza. né? Se nós, digamos assim, se as pessoas tivessem apenas um ponto, um detalhezinho que elas sentissem que, opa, peraí, mas será que existe maternidade perfeita? Eu falo todos os dias aquilo que você falou antes, que não existe nenhuma mãe melhor do que você mesma. Eu sempre falo para as mães, seu filho não quer outra mãe, ele não quer saber se, de qualquer outra história, se aquilo lá, outra mãe falou que é melhor. Ele quer você, o seu cheiro, a sua voz. Ele não quer outra pessoa. Só você no mundo é perfeito para ele. Eu sempre falo isso. Só que, como você falou, esse empoderamento ainda falta as mulheres olharem para si mesmas. E aqui, Rami, eu já vou falar uma coisa para não esquecer, que você, no meu curso de sono, você fez um bônus, né? Uhum. E ele vai estar logo lá liberadinho para todas as mães assistirem. E por que que eu te fiz esse convite? Porque eu considero extremamente importante a mulher entender e se olhar, e ela se perceber, se sentir dentro da maternidade. Ela precisa entender que ela é um ser que precisa de carinho, de amor, não é? Sem dúvida. Mas tudo isso é possível, né, de se conquistar, porque Uhum. é uma questão de construção. É o que eu sempre falo, a mulher, primeiro, ela precisa saber o poder que ela tem. Se ela passou pela paternidade, ela chegou bem perto desse poder, que é esse poder gestador. Essa mesma força que fez esse ser gerado dentro do ventre e de um encontro de um óvulo com um espermatozoide, nasceu seu filho que veio para o seu colo e que hoje você está cuidando, isso é o maior poder da mulher. Ah, mas é a natureza. Não, sou eu. É cada uma. A natureza nos dá isso, mas nós precisamos tomar posse disso e construir tudo que a gente quer. Então, é uma questão de foco. Então, o empoderamento, ele é construído. Ah, eu sempre Uhum. fui insegura. Tá, mas a partir de hoje você Uhum. pode deixar de ser. É só Uhum. uma questão de você colocar isso e ter exatamente, não é? O caminho, as orientações, vamos dizer, as ferramentas, né? Que são as competências. Ah, mas eu vou fazer isso sozinha? Dá. Você vai ter um pouco mais de trabalho, mas se você tiver direcionada, é muito melhor. Então, Uhum. pedir ajuda é parte do empoderar-se, Uhum. porque também é uma pressão sobre a mulher, que ela tem que dar conta de tudo sozinha. Mas como Uhum. assim? Se ela precisa pedir ajuda para ela poder ter tempo para cuidar um pouco dela, olhar para dentro dela, aprender como ela é, se reconhecer. Ela vai precisar de uma equipe de pessoas que vão dar um suporte. Tem muita gente que pode pagar babá, tem outras que não, mas tem que ter uma equipe de apoio. Quando você está grávida, você já tem que pensar qual é a sua equipe de apoio.
Quem vai te dar suporte quando você chegar da maternidade com o bebê? E às vezes, se você já tem um filho ou dois, ou mais, tem que ter. Então, o marido hoje, ele está muito mais, né? Vamos dizer, próximo, ele está fazendo a parte dele. Eu sempre falo que marido não ajuda, marido tem que fazer a parte. Marido que ajuda não serve. Dispensa a ajuda de marido que só quer ajudar. Porque hoje ele ajuda, amanhã ele te deixa na mão. Então, ele tem que cumprir a parte dele de pai. Então, os homens já entenderam isso. Não vou dizer todos, né? Nós estamos falando de uma forma geral. Tanto é que eles são mais participativos e querem ser presentes. Porém, também só o pai e a mãe, eles não vão dar conta. Até se eles querem sair juntos, precisa alguém que fique, né? Com a criança ou com as crianças. Então, sempre tem que ter uma equipe de apoio. E essa equipe de apoio tem que falar a mesma linguagem também, senão também não dá certo, né? Exatamente. Aí já vira um outro ponto de angústia. Às vezes a família quer ajudar a mulher ou até mesmo o casal agradece e permite, mas aí começam, né, as interferências. Então, equipe de apoio é a equipe de apoio, tem que seguir o comando da mãe, né? E geralmente é a mãe que está mais ativa, mas é mãe e pai, vamos colocar assim. Se eu vou ajudar, eu preciso seguir. Olha, eu estou aqui, estou fazendo minha parte hoje, o que é para eu fazer? Exatamente. Precisa dormir tal hora, precisa comer tal hora, precisa dar, sei lá, mamadeira tal hora, eu preciso suco é naquele momento, essa vitamina. Tá, tudo bem. Você tem a sua lista, você segue e acabou. Agora, eu vou ficar puxando, mas eu dava, né, eu não sei o quê. Não, mas escuta, a mãe pediu para dar a comida a tal hora e o banho a tal hora, segue. Então, também tem essa questão de quem é mais velha achar que as mais novas não sabem. Isso sempre foi assim. Então, tem muita pressão mesmo em cima da mulher, e essa questão dos casais também estão se sentindo sufocados. Nossa, com essa pandemia piorou tudo, né? Porque a sua equipe de apoio foi por água abaixo, né? E isso que você falou da equipe de apoio tem um detalhe. Muitas pessoas até pedem ajuda. O problema é que a ajuda que vem é aquela ajuda com limitações. Por exemplo, só se for do meu jeito. Ou a família está num momento de mudança, de transformação, buscando ajuda, querendo fazer diferente. Chega, vou dar um exemplo, chega ali na avó, na sogra, na tia, né, que vai da criança, que vai ajudar, e ela diz, não, mas isso tudo é bobagem, por que vocês estão fazendo isso? Aí vem o questionamento. E aí, em vez de ser a rede de apoio, destrói o casal. Olha, então, não, termina. Aí eu vou contar não, era isso. Mas é exatamente isso que você falou, que eu sinto hoje muito nas mães, que elas não conseguem encontrar essa ajuda, porque as pessoas não conseguem respeitar que o filho é da mãe, né? É a mãe que tem que decidir. E quem quer ajudar de coração tem que fazer o que a mãe está sentindo, o que a mãe quer para o filho dela. E não o que porque no tempo dela ou porque o filho dela. Não interessa quantos filhos você teve, aquele filho não é teu, né? Isso é para as avós, para as tias, né? Eu já fiz um vídeo aqui com a minha mãe. Não, mas eu não sei, né? Aí a minha filha Natália que pode dizer, mas eu acho que eu sou uma boa avó. Uma avó maravilhosa. Eu até mando o WhatsApp, escuta, que hora mesmo que é para dar a janta, que eu esqueci. Tá, 5 horas, pode vir aqui que 5 horas o Felipe está jantando. Lá em casa a minha mãe é igual. Um minuto. Eu sigo ali, ó, papai. E se acontece algum meu caso, eu falo, ó, ele fez isso, e aí? É para fazer o quê? Então eu vou, né, me comunicar. A minha mãe é exatamente assim. E minha sogra também. Então eu digo, realmente, por quê? Porque eu acho que, Rami, aqui você vai me corrija, e depois eu quero ouvir a tua história que tu ia contar. Mas desde que os meninos nasceram, eu sempre tive o que eu queria ver, o que eu queria fazer com eles. A minha mãe sempre me seguiu, sempre me apoiou. Ela nunca me falou o que era para mim fazer. Ela me ajudava. Eu pedia, ela me ajudava. Dizia, mãe,
ficou 3 meses na minha casa, para você ter uma ideia. Mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso daquilo. Nunca questionando. Nunca de alguma outra forma. Ela já veio com isso. Minha mãe filósofa, né? Também tem um outro universo. Mas eu também sempre falei para ela, mãe, isso é importante para mim. Por favor, me ajuda nesse ponto. Então, eu Sim. também sempre busquei. Eu acho que isso é uma coisa legal para deixar para as mães. Peça ajuda, mas não tenha vergonha de falar como você gostaria que as coisas fossem, né? Sim, sim, sim. Mas você sabe que a história que eu ia falar é que eu atendia uma moça que ela estava passando muitos problemas no casamento com a família do marido. Uhum. E um dos problemas que ela tinha com o marido é que ela deixava a filha, muitas vezes, na casa dos avós paternos, né? Da sogra e do sogro. E todas as orientações que ela deixava, eles não cumpriam. Então ela falava, a menina tinha 3 aninhos, ela falava, ela não come açúcar, não adoçem nada que seja dela. Isso porque já tinha 3 anos. E aí o que ela descobria? Que eles punham açúcar no suco da menina, punham açúcar, não sei o quê, em várias coisas, dava doce. Uhum. E aí ela brigava com o marido, porque era pai e mãe dele. Uhum. E ela cobrava dele que ele tivesse a atitude para falar com os pais. E o Uhum. casamento deles estava indo por água abaixo, porque o casal queria ficar com a neta, mas não seguiam. E ela era rigorosa na alimentação da menina, né? E ele não falava nada para os pais. Então, você vê como é difícil essa coisa de. Comunicação, né? E no final das contas, a palavra é comunicação. Acaba que um não comunica com o outro, o casal não consegue se entrar nesse universo, por isso que a interferência, né, é tão complicada. Quando ela não vem para ser positiva, digamos assim. Mesmo que seja uma ajuda, que a pessoa. Mas eu sinto muitas mulheres assim, ai, mas já me ajuda, como é que eu vou falar? Mas no caso ela Uhum. queria a atitude dele, né, com o filho. Claro. E ele era omisso, porque ele não tinha coragem de chegar para a mãe e para o pai e falar: eu não vou trazer mais porque vocês, né, vocês não respeitam, né, Uhum. a esposa, né? Porque no fim ela se sentia exatamente desrespeitada, né? Exatamente. Total desrespeitada, porque ela falava: não dê açúcar, não adocem, não dê doce, e eles faziam totalmente o contrário. Uhum. Então, é real isso, né? Não é uma história que a gente está falando aqui filosoficamente, isso acontece. Uhum. Isso É, acontece sempre, porque acho que de 10 casais que eu atendo, é uma avó que nem você, uma avó que nem a minha mãe. então, As outras 9 vós, elas querem tudo que no tempo delas elas faziam, ou algumas até quanto mais natural faziam, melhor, ou que não faziam, porque, como você falou, a gente viveu uma época onde tudo para ser moderno era tomar refrigerante, comer sorvete, criança, era o que era uma vida muito natural, de repente veio essa modernidade de coisas e moderno, que nem já existiu época que fumar era moderno que não era lindo, né? Então sempre existiu. Então muitas pessoas vieram nessa época de que as crianças tinham que comer chocolate, de que as crianças tinham que fazer tal coisa, de que as sim, pessoas começaram a usar muito o computador. Então a criança podia ficar acordada até meia-noite. Então veio uma geração que viveu exatamente aquilo que você falou. E aí hoje a gente vem lutando por algumas coisas para tentar voltar a um tempo onde nosso corpo trabalha de forma mais biológica, né? e isso é E, bonito. Eu acho que está uhum. correto isso, né? A resistência a isso que está errado. Uhum. Tanto a resistência quanto o demais, na verdade, vamos dizer assim, Os o que é extremos, extremo, opostos. né? De É, qualquer lado é extremo, eu acho que nos faz sofrer. Tanto a pessoa que é muito, por exemplo, ou muito perfeccionista, ou pouco, ou que é também. totalmente, É, né, os desleixada, opostos, digamos vamos assim. dizer assim, né? Eu Os acho que tem opostos. que ser exatamente um equilíbrio. É isso mesmo. E esse equilíbrio da maternidade eu vejo que as mulheres estão com muita dificuldade de encontrar. Porque são as pessoas que tentam falar sobre um equilíbrio, que nem nós, somos julgadas muitas vezes por aquelas que são extremistas. Sem dúvida. Enfim, não, isso não precisa, você vai dar um jeito. Ah, não, isso é bobagem, você não precisa se trabalhar, você não precisa pedir ajuda, você tem que ser forte. Tem as pessoas que falam Então. isso. Aí fica como fica a autoimagem da mãe.
Ela quer, né? Eu sempre pego esse exemplo também. Ela quer cuidar dela. Ela vai falar que precisa ir no cabeleireiro. Vão falar que você vai no cabeleireiro, vai deixar seu filho. Ainda tem essas coisas, né? Imagina, eu tive que ir lá porque precisa, quer descansar, quer. Não importa. A mãe precisa de um espaço. E se ela não Uhum. fizer coisas que façam bem a ela não vai também conseguir estar naquela potência para cuidar do filho, porque ela precisa descansar. Ela Uhum. precisa fazer coisas que ela gosta, ela precisa cuidar do cabelo. Mulher é assim, né? Ela quer cuidar da unha. Imagina a unha, desde que nasceu, nem fiz, nem sei mais o que é isso. E não pode, não é assim. O tempo, ele dá para tudo. A gente precisa organizá-lo, né? Por isso que todo esse trabalho de educação comportamental do filho é importante, né? Porque se Exatamente. você não tem isso, aí você roda, né? Você Claro. roda totalmente. E E por é, mais que as pessoas. Desculpa, não, Ramit. é aí que as coisas não vão dar certo mesmo, né? Eu acho que você vai concordar comigo, mas por mais que as pessoas falam que elas não têm uma rotina e uma lógica na vida delas, isso não existe hoje. É uma falsa sensação de liberdade, de não ter rotina, mas na verdade é uma prisão, né? Em outro lado, porque você É, nunca sabe o que vai acontecer. Eu sempre digo, você não tem horário para almoçar? Você não tem horário para chegar no trabalho? Então você tem rotina? Aí as pessoas têm uma palavra absurda assim, meu Deus, rotina é uma prisão. Na verdade, é a rotina que nos dá liberdade, porque a gente sabe a hora que a gente vai fazer as coisas, a gente sabe o tempo extra que a gente vai ter num dia. Então, nada, como a gente falou antes, que seja um extremo, né? Mas uma básica organização na nossa vida é essencial. não, é total, é importante. Tanto é que a natureza é assim. Na natureza, tudo tem uma ordem, uma Uhum, organização, por isso que a natureza é equilíbrio. É equilíbrio. Então, não é aquele lado ruim da disciplina e da rotina, né? A rotina é natural. O que não é natural é a gente se impor a coisas que a gente é obrigada a fazer. Isso já é uma coisa que a gente não gosta, que nos uhum. faz mal. Mas você cuidar do seu filho dentro de uma ordem de organização é saúde. Isso é saudável, não é? Qualidade de vida, né? Exatamente, é todo o seu trabalho e também é o meu, né? Porque depois eu tô do lado da mãe, né? Uhum. Estou cuidando daquela mulher que está lá, né? Perdida, toda achando que não é uma boa mãe, que não vai dar conta de nada. Mas não é assim. E a mulher também, ela pode se preparar melhor. Ela pode e deve. Por isso que eu acho também que tudo isso tem que ser colocado como um trabalho de prevenção, né? Não tem a Uhum. medicina preventiva, então tem o Uhum. comportamento emocional e tudo mais preventivo também. Então, se você já tem uma boa base, se você já tem o pé no chão, se você sabe que nem tudo que você imagina vai acontecer do jeito que você quer, né? Pode até acontecer melhor, eu não sei, mas que Uhum. também todas as dificuldades passam, porque você vai aprender a lidar com cada uma delas. Eu acho que você caminha com mais segurança. Que eu penso que é para isso que o seu trabalho existe, o meu trabalho existe, não é? Uhum. E eu estou vendo aqui os comentários, as pessoas estão bastante, né? As mulheres estão bastante participativas aí, né? Uhum. Falando aí Porque bastante coisa legal. E eu acho que esse sentir, esse trazer à tona esses sentimentos aí conflitantes, isso é muito importante. Por exemplo, tudo que a gente falou hoje aqui, às vezes as mulheres querem soltar isso, mas elas não sabem nem por É, onde começar. Elas não sabem nem que elas podem sentir isso. Hoje em dia, elas, na verdade, elas nem sabem se aquilo que elas estão sentindo está errado ou está certo. Então, muito, eu acho que temas assim, que nem esse que nós escolhemos trabalhar hoje, é extremamente importante para todas as mulheres e para todos os homens. e Porque para todas as quando vós também, né? todas as vozes, todos os tios, porque a gente não tem que achar que a família é um membro, né? Se Não, todos não funcionarem bem, se tudo não estiver em equilíbrio, simplesmente as coisas não vão dar certo. Você falou isso em certo momento, né? Que se não as dá. coisas não funcionarem, não vai bater. A conta não vai fechar, né? É, e vai Por gerar mais exemplo, problemas, né? claro.
Eu sei que amanhã vai ter muitas mães assistindo a live, eu vou receber muitas mensagens, porque eu vou E deixá-la salva. E eu quero falar para todas essas mães que vão chegar aqui, essas mulheres, porque eu tenho muitas seguidoras que não são mães, mas se interessam pelo tema, para buscarem lá o Instagram da Nova Mulher. Eu vou deixar ele tá. salvo na live ali, é só entrar, procurar, vai estar fácil para conhecer o trabalho da Rami, porque os vídeos, você tem vários vídeos, né? Se procurar no YouTube, teus, enfim, todo um trabalho que você está fazendo. Hoje as lives, você está sempre fazendo live, né, Rami? Então, para participar e também começar a aprender por aí. Porque são com pessoas que nem a Rami que a gente começa. E a gente aí que a gente vai dando o primeiro passo quando a gente está perdido. E só mais uma coisa, Rami, eu já queria te agradecer antes de você finalizar, porque o Instagram está fechando a gente aqui e logo eu vou ter que encerrar. Então, muito, muito obrigada, gratidão mesmo de ter participado desse tema maravilhoso, eu amei. Queria ficar 3 horas com você. Que bom. Vamos fazer outras, né? Vamos. Então, deixo aqui, né? Nunca duvide do seu amor de mãe. O amor de mãe tem poder. Tem uma live minha que eu fiz só sobre isso. O amor de mãe tem poder. Você é a melhor mãe do mundo para o seu filho, não é? E se olhe no espelho e diga o quanto você é importante para você mesma, o quanto você se aceita do jeito que você é, não é? E comece a construir de fato seu empoderamento na maternidade, se empoderando de si mesma, né? E dizer que a maternidade realmente é a experiência mais extraordinária na vida de uma mulher. Então, essa é a mensagem. Eu não me arrependo. Se eu nascesse hoje, eu ia ser mãe de novo. De novo. Isso eu sempre falo isso. Foi a minha melhor escola da minha vida. Ai, ai. Mas incrível, Rami, muito obrigada. Live vai ficar Eu que salva agradeço. aqui e eu quero te encontrar aqui de novo. Tá bom, eu te agradeço esse espaço e que você cada vez mais tenha sucesso e continue ajudando, né, os bebês a dormirem e as mães e os pais serem felizes, né? Ai, muito Muito obrigada, querida. sucesso, né? E obrigada a todos que estão aqui hoje. Então, Obrigada, gente, pela participação gratidão. maravilhosa. Gente, gratidão. Um beijo a todas também.